Luz, câmera e ação! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, eu quero que todos estejam bem. E para você que não me conhece, eu sou o professor Tião Mesquita, eu dou aulas de teatro para o nono ano da Asa Sul e também trabalho com as turmas do ensino médio em todas as unidades do Leonardo. E também sou coordenador da cadeira de artes. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de teatro. E para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Rodrigues e atualmente trabalho com os sextos, oitavos e nonos anos das unidades Asa Norte e Taguatinga. Você deve estar achando isso tudo muito estranho, não é mesmo? 2 professores de teatro? Caramba! Eu, o Tião e o professor Eduardo. Relaxa, é isso mesmo. As nossas últimas aulas de teatro vai ser um pouquinho diferente. A nossa aula gravada será dividida em 2 partes. E nesses encontros, a gente vai concluir a história do cinema. Claro, um pouquinho diferente da normalidade. Bom, tanto hoje quanto na próxima aula, estaremos concluindo mais uma etapa em nossos estudos sobre a arte. É apenas um pedacinho do que vocês ainda vão conhecer por todo o ensino médio. Falando em ensino médio, vamos apresentar a vocês alguns dos maravilhosos professores que vocês conhecerão. Mas antes, eu gostaria de agradecer pelo privilégio de ter sido professor de vocês, de estar presente nessa etapa de suas vidas. E em nome dos professores da cadeira de artes, eu quero agradecer não só a vocês, como as suas famílias e a escola. Isso mesmo, professor Tião. Eu também gostaria de agradecer o privilégio de ter sido professor desses queridos alunos. Posso afirmar que foi uma honra dar aula para eles. Pois bem, o momento que estamos vivendo é bem delicado, mas as memórias permanecem dentro da gente. Os bons momentos que passamos juntos e todo o aprendizado que conseguimos não nos abandonam nunca. E daqui a algum tempo, nós iremos olhar para trás e iremos pensar como conseguimos passar por tudo isso. E nesse momento, nossos corações se apertarão e as lembranças serão nosso paraíso. Usando as palavras do filósofo Olavo de Carvalho, há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo, mas só algumas são para sempre. Estamos concluindo nossas aulas sobre a história do cinema de uma maneira mais integrada, mais conjunta. Calma, pessoal, calma. Não vai ter aglomeração assim não. Quer dizer, vai ter aglomeração, mas será virtual. Vocês vão gostar. No ano de 1895, na cidade de Paris, surge pelas mãos dos irmãos Lumière os primeiros registros das imagens em movimento. Isso tudo com o cinematógrafo. Vocês lembram disso? Antes dessa data, outras pesquisas também foram desenvolvidas sobre esse tema. Com isso, a gente percebeu que a criação do cinema partiu de diversos trabalhos e de diversos inventores. No início do século XX, os movimentos de câmeras, cortes, diversidade de enquadramentos, histórias, enfim, tudo aquilo que se convencionou chamar de linguagem cinematográfica eram trabalhados pelos primeiros cineastas. Os norte-americanos Edwin Porter e David W. Griffith são os responsáveis pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa linguagem específica dentro do cinema. Na Primeira Guerra Mundial, a Europa se enfraqueceu. A França deixou o domínio sobre o mercado cinematográfico, que até então ela comandava. E nesse intervalo de tempo, eis que surgem os Estados Unidos e conseguem conquistar esse mercado. E eles fazem uso de produções cinematográficas que foram vistas em quase todo o globo terrestre. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiram algumas tendências de estéticas no cinema italiano e francês, que tentaram, de forma tranquila, revelar as características de suas sociedades. Enquanto os Estados Unidos, que se apresentava com uma visão extremamente comercial, não
não havia muita preocupação com a realidade daquela época. Nos dias atuais, pode-se afirmar que o cinema é uma das artes mais apreciadas pelo homem. Isso se dá em virtude de muitos cinemas se encontrarem dentro dos shoppings. Ou seja, um local onde há um grande fluxo de pessoas, o que favorece o desejo de se curtir um bom filme, não é mesmo? Daí, outro elemento que auxilia na quantidade de pessoas presentes em um filme é a ampla divulgação por parte da produção da obra cinematográfica. Incrivelmente, levaríamos muito tempo para citar e homenagear as diversas pessoas que fizeram parte da história do cinema. São profissionais que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da arte e da indústria cinematográfica. São incontáveis os ganhos e contribuições que o cinema recebeu nas últimas décadas. Seja na forma da interpretação, na iluminação, no som, nos cenários, na edição, na fotografia, enfim, em todos os segmentos, de uma forma ou de outra, resultaram em trabalhos significativos dentro da grande telona. E para deixar nossa aula mais dinâmica, que tal se a gente entrevistar os professores do Colégio Leonardo da Vinci? Sim, a escola da nossa vida. É com você, professor Eduardo. Valeu, professor Tião, deixa comigo. Pessoal, sabemos que os irmãos Lumière foram visionários quando iniciaram suas pesquisas referentes à sétima arte. Foram várias as experiências com fotografias, que indicavam a possibilidade de se tirar fotos em sequência para imprimir o movimento em imagens, o que resultaria mais tarde no cinema. Professor Vadilson Matheus, ao seu ver, de que forma um diretor de cinema pode ser classificado como visionário? Por quê? Bem, dei uma retomada aqui nos meus pensamentos e percebi o seguinte: pode ser classificado como um visionário, um diretor de cinema, quando ele consegue transmitir por meio da sétima arte algo novo. Ele consegue fazer algo que ainda não foi explorado por ninguém, então que ainda está para ser vivido, para ser conhecido. Eu penso assim. E ainda tem mais, ele consegue arrancar emoções e sentimentos de forma não antes explorada. Isso é interessante porque um diretor que consegue criar um filme que nos faz enxergar novos conceitos e novas possibilidades, esse cara é um desbravador. Então é assim que eu penso um visionário, um grande cineasta, um grande diretor cinematográfico. Um exemplo disso, nós podemos falar aí, a meu ver, estilo Spielberg. Filmes como, por exemplo, Contatos de Humanos com Alienígenas, como o ET, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E um grande cineasta brasileiro, nós temos Mazzaropi. Mazzaropi, como diz Renato Aragão, num cenário em que tudo chamava atenção, tudo favorecia para os atores estrangeiros, para os heróis estrangeiros, Mazzaropi, que era um empresário, né, do ramo do cinema, ele mostrou seu valor inestimável na telona e com filmes inspiradores aí para a comédia nacional. Então o Mazzaropi conseguiu fazer essa grande diferença para a cultura e para o cinema brasileiro. No decorrer das várias edições da entrega do Oscar, já vivenciamos momentos memoráveis na escolha dos indicados, principalmente no tocante àquela categoria que o mundo inteiro está esperando, ou seja, os indicados para melhor ator, melhor atriz e melhor filme. Às vezes, gente, aquele excelente diretor, aquele que é aclamado pela crítica e pelo gosto popular, não é contemplado como Oscar pela academia. Vamos perguntar ao professor Wagner Boa Morte, professor do ensino médio de artes visuais. Professor, você acha que já aconteceram injustiças nessa premiação? Você se lembra de alguma? Nos fale um pouco a esse respeito. Olá, pessoal. Eu não sou um cinéfilo, mas eu curto bastante assistir a um filme de arte.
Mas sempre quando eu assisto a entrega do Oscar, eu me surpreendo muito com alguns brilhantes diretores e as suas produções e nunca receberam a estatueta. Eu vou citar 3 para vocês. O primeiro, que é o meu preferido, é o Ridley Scott, o diretor de Thelma e Louise, o diretor de Alien, o Oitavo Passageiro, Blade Runner. O segundo deles é o Fritz Lang, que fez Metrópolis e O Vampiro de Düsseldorf. E o terceiro é o Alfred Hitchcock, que no máximo ganhou uma estatueta honorária. Cinema é arte, cinema é cultura. Avaliar um filme nos dias de hoje é uma tarefa muito difícil, uma vez que a indústria cinematográfica vem evoluindo muito. Professor Genildo Alves, em seu ponto de vista, o que é mais importante em uma produção cinematográfica? A direção de fotografia, a sonoplastia ou o ator? Enfim, compartilhe conosco a sua opinião. Um grande filme é como uma grande aula para mim. Ele tem um bom roteiro, que é o nosso planejamento, ele tem boas imagens, boa sonoplastia, um local adequado, atores muito bons, ou seja, o professor que explica muito bem, a colocação das ideias de modo claro e de modo a atingir o que a gente quer. Ou seja, o filme atinge o público quando ele une muito bem todos os elementos. A direção de arte, de fotografia, o som, o elenco. A grande obra é o resultado da união desses elementos todos. É o que eu acho. Cidade de Deus foi dirigido por Fernando Meirelles em 2002 e foi baseado no livro homônimo do autor Paulo Lins. O filme foi um sucesso em Cannes e ganhou também diversos prêmios. Professor Bruno Borges, explique-nos o porquê de todo filme que fala sobre violência, miséria, ou até mesmo filmes que abordam a realidade de um país de terceiro mundo, sempre fazem muito sucesso em vários lugares do mundo. Olá, eu sou o professor Bruno Borges, professor de Sociologia da primeira e terceira série do ensino médio. E também atuo no SOV, no Serviço de Orientação Vestibulando. Recebi o convite do professor Tião para trazer uma fala sobre o olhar sociológico acerca de um fenômeno que é a intensidade das produções cinematográficas brasileiras e, ao mesmo tempo, a repercussão e o consumo das produções que abordam especificamente violência e pobreza. Vale registrar aqui, a título de curiosidade, que 2 filmes impulsionam esse imaginário internacional sobre o que é o Brasil e o que consumir do cinema brasileiro. Destaco o filme Cidade de Deus, em 2002, e destaco também o filme Tropa de Elite, de 2007. 2 filmes largamente consumidos e premiados pelo cinema e pelo público internacional, que geram uma estranha contradição para o cinema brasileiro. Localmente, as nossas produções de maior sucesso e consumo nos cinemas do Brasil são produções focadas no humor. Porém, internacionalmente, sem sombra de dúvida, os 2 maiores sucessos, ou os grandes sucessos de audiência, são filmes que tratam desses 2 imaginários. A pobreza que reside aqui no país e a violência que nós também convivemos. No primeiro momento, é importante destacar que essa é a imagem construída pelos meios de comunicação dentro do país e fora. Imagem essa com fundamentação. O Brasil é um dos países mais desiguais do planeta e, simultaneamente, um dos mais violentos. Terceira maior população penitenciária, cerca de 700 mil presos. Registramos mais de 75 mil homicídios, segundo a Organização das Nações Unidas, um dos maiores indicadores de violência em todo o planeta. Então, falar sobre isso é trazer e mexer com o imaginário social do que é o Brasil. É mexer com essa ideia exótica de um país profundamente desigual e profundamente violento. Num primeiro momento, então, você dialoga com esse imaginário. O segundo elemento que justificaria esse sucesso tem a ver com a própria dinâmica da indústria do cinema. O cinema é uma linguagem transformada numa perspectiva mercadológica, ele é vendido. As produtoras, elas vivem também da vendagem e do público que quer ter acesso
a essas narrativas, a essas histórias. Então, quando a indústria do cinema também percebe essa oportunidade, ela passa a reproduzir filmes com a mesma tonalidade, filmes com o mesmo discurso, filmes com os mesmos relatos e histórias, tá? Então, observar o sucesso desses filmes é observar um imaginário construído nas últimas décadas, a partir do que o país de fato vive, desigualdade e especialmente violência, alimentar esse imaginário, e ao mesmo tempo você tem uma indústria que se retroalimenta da audiência, do público e do sucesso que esses filmes acabam encontrando no mercado internacional. Bom, em termos de sociologia, é possível dialogar com sociedade do espetáculo, indústria cultural e cultura de massa.